Olá pessoal, e aí, tudo bem? Vamos continuar falando um pouco mais sobre a adolescência? Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. De onde surgiu esse termo? Sempre existiu? A palavra adolescência vem do latim adolescere, que significa crescer, amadurecer. Ou seja, desde a origem ela já carrega a ideia de transformação, de passagem para algo novo, para uma nova fase da vida. Mas atenção! Embora os adolescentes sempre tenham existido do ponto de vista biológico, afinal todos nós passamos por essa fase de mudanças hormonais, físicas e emocionais, o destaque para essa fase de desenvolvimento da adolescência, quase como uma etapa separada da vida, é uma invenção relativamente recente na história da humanidade. Mas lembre, não é uma fase separada, e sim faz parte de um contínuo. Reflete muito do que foi a infância e influenciará significativamente a vida adulta. Na verdade, então, não é bem uma invenção, é uma consciência, uma descoberta dessa fase. Na Roma Antiga, por exemplo, o termo adolescentia era usado sim, mas de forma bem diferente do que usamos hoje. Aos 14 anos, os meninos já podiam ser considerados homens, trabalhavam, casavam, iam para a guerra. Não existia esse espaço protegido de transição que chamamos hoje de adolescência. Durante muitos séculos, especialmente na Idade Média, essa transição entre infância e vida adulta simplesmente não era reconhecida. A criança era vista como um adulto em miniatura. Bastava conseguir vestir roupas de adulto e ajudar nos afazeres da casa ou no trabalho. Não havia uma fase de separação emocional nem de busca por identidade. Tudo isso começou a mudar a partir do século XIX e início do século XX. Com o avanço das pesquisas em psicologia, sociologia e medicina, estudiosos passaram a perceber que havia sim uma etapa entre a infância e a vida adulta, com características próprias e que ela merecia uma atenção toda especial. A forma de entender e ver essa fase da vida se deu com estudos realizados inicialmente no campo da psicologia, depois seguidos pelas outras áreas. O grande marco dessa mudança foi o psicólogo americano Stanley Hall, que em 1904 escreveu um livro chamado Adolescência. Ele foi o primeiro a definir a adolescência como um período de intensas transformações físicas, emocionais e sociais. Segundo ele, é uma fase de tempestades e estresse, cheia de conflitos internos, dúvidas, buscas e redefinições, o que nós podemos observar claramente hoje em dia. A partir daí, o conceito moderno de adolescência se consolidou. Ao longo do século XX, várias mudanças sociais e culturais criaram espaço para isso. A escola obrigatória afastou as crianças e adolescentes do mercado de trabalho, prolongando a fase de preparação para uma vida adulta, que é muito importante. As leis trabalhistas e de proteção à infância e juventude reforçaram essa separação entre infância e maturidade, novamente fundamental. E os próprios valores culturais começaram a valorizar essa fase como um momento de descobertas, construção de identidade, questionamento de regras e busca por autonomia, o que nós podemos observar claramente nos adolescentes. A adolescência, como conhecemos hoje, é um resultado de uma construção histórica e social também. Ela não é uma fase biológica somente, ela é também um espaço de crescimento emocional, de experimentação e de desenvolvimento da autonomia. Entender isso nos ajuda a ter mais empatia, mais paciência e mais consciência sobre o papel dos pais, responsáveis e educadores nesse momento tão especial e muitas vezes desafiador da vida dos nossos filhos. Vejam como é importante e como isso se aprimorou ao longo dos anos com a própria evolução da consciência humana e dos novos estudos que foram surgindo e do reconhecimento do quanto essa fase é fundamental na vida de uma pessoa. Ela traz uma história que vem da primeira infância e ela levará uma história para a vida adulta. Então, muito importante nós seguirmos, podendo entender os nossos adolescentes e poder lidar da melhor maneira com eles e também nos autoconhecermos. Eu sempre insisto muito nesse assunto, ok? Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e a gente continua fazendo novas reflexões sobre essa fase da adolescência, ok? Até a próxima!